nós seguimos com a nossa exposição dos 10 mandamentos, hoje no nosso penúltimo momento. Então já viemos aí numa jornada relativamente longa, nós já exploramos a introdução, mandamento 1, 2, 3, 4, 5 e vamos hoje na sequência. Retomando a ideia dos 10 mandamentos, nós vimos que os 10 mandamentos são os termos da aliança que Deus estabelece com o seu povo, uma aliança em que Deus nos propõe para que Ele nos proteja, para que Ele cuide de nós, para que Ele nos abençoe, mas também uma aliança que requer de nós a nossa responsabilidade em obedecermos aos seus mandamentos, de vivermos segundo os padrões de Deus, como povo de Deus, como povo da aliança. E vamos para o 6º mandamento. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Não matarás. Mais uma vez, não matarás. Esse é aquele mandamento que você tem a certeza que nunca, pelo menos em casos normais, nunca descumpriu. Matar alguém? Como assim? Não matarás? O que significa matar? E você vai ver que nós frequentemente quebramos esse mandamento. Não no sentido de pegar uma espingarda e atirar em alguém ou tirar a vida física de alguém, mas o matar aqui está relacionado com algo um pouquinho mais profundo. E você pode matar as pessoas de maneiras variadas. Então, na maldade, nós somos criativos. Quando se trata de maldade, nós inventamos as maneiras mais inovadoras para sermos maus com as pessoas. E quando se trata de assassinar, de matar, nós também inventamos maneiras assim muito interessantes de tirar a vida de alguém. Como que isso acontece? Nós vamos ver a partir de agora. Quando o mandamento diz não matarás, esse verbo matar aqui não é um matar no sentido absoluto, no sentido de simplesmente tirar uma vida. Nós já falamos que o bem mais importante, o conceito mais importante dos mandamentos de Deus é a preservação da vida. E quando o mandamento fala não matar, o mandamento pressupõe que você precisa fazer todo o esforço possível para que a vida seja salvaguardada. E esse mandamento está relacionado com a ideia de assassinar. Não é apenas um não matar por não matar, mas é um ato deliberado de assassinato, homicídio. Então, quando você fala não matar, você tem claro a ideia de alguém tirando deliberadamente a vida de outra pessoa de uma maneira injusta, de uma maneira violenta, de uma maneira premeditada ou não, mas você está fazendo algo que só Deus pode fazer. Deus é aquele que dá a vida, somente Deus pode tirar. E quando você tira a vida de alguém de uma forma que não se encaixa em nenhum padrão divino de justiça, você está cometendo assassinato. Veja só, o nosso catecismo menor diz assim, na pergunta 68, que exige o 6º mandamento? O 6º mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes. Se tem um valor terreno, se tem um valor da nossa existência, que nós temos um mandamento expresso para defendermos até o fim, é o mandamento e o valor da vida. Se for para defender a vida, nem que seja para que eu morra no lugar, aquela vida em questão tem que ser preservada. Aliás, foi para que nós tivéssemos vida que o próprio Senhor Jesus morreu em nosso lugar, assumindo o ônus que era nosso, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Todo o esforço lícito para conservar a nossa vida. Guarda isso dentro do seu coração. A questão do matar no Antigo Testamento é uma questão um pouquinho complexa. Porque em algumas esferas, a gente entende que o não matar é algo absoluto. A gente nunca deve matar. E quando a gente vai para o Antigo Testamento, o que mais tem é gente morrendo. O que mais tem é gente sendo morta, inclusive por Deus. Então o que está acontecendo aí? Tem alguma incongruência ou tem alguma divergência entre aquilo que a Bíblia fala e entre aquilo que Deus manda a gente fazer? Deus não proíbe, por exemplo,
exemplo, o matar pela autodefesa. Por quê? Qual que é a vida que você está defendendo? É a sua. Então, se alguém vem tentar tirar a sua vida, o que você tem que fazer? Você vai se defender. Nem que seja para mandar e despachar aquele que vem contra você. Aliás, esse é um valor consolidado na legislação humana. A autodefesa é algo previsto na nossa legislação. Se você mata alguém, eu não estou falando para você fazer isso, tá? Mas se você mata alguém que vem tentar tirar a sua vida, você é culpado dessa morte? Não, porque você praticou autodefesa. Então, a autodefesa é algo aceitável dentro do Antigo Testamento. Você pode depois recorrer às referências que eu coloquei aqui. No Antigo Testamento, nós temos previsão para pena capital. O que é a pena capital? Pena de morte. Eu estou falando do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a gente tem pena de morte. Então, muitos pecados eram passíveis da pessoa morrer. Por exemplo, blasfemar o nome de Deus. O cara tinha que morrer, apedrejado. Adultério. Quem adulterou era apedrejado, lapidado. O termo técnico é ser lapidado, ou seja, morto a pedrada. Se você desrespeita os seus pais de forma pública, o que acontece? Você também era condenado à pena de morte. Então a lei de Moisés já previa uma pena capital. Porque qual que é a filosofia? O que está por detrás? É porque tem valores tão importantes, tão centrais na lei de Deus, que quando você quebra, você se torna alguém quase que como irremediável. Você tocou em algo que você não pode tocar. É o exercício da justiça no Antigo Testamento. Lembra quando trazem uma mulher adúltera para Jesus? O que o pessoal estava querendo que Jesus fizesse? Mandasse apedrejar, porque é isso que diz a lei. Jesus dá outra resposta, mas é isso que a lei do Antigo Testamento afirma. O Antigo Testamento também vai falar sobre a lex talionis, ou a lei de talião. O que é a lei de talião? Olho por olho, dente por dente, ferida por ferida. Então, se você sofreu alguma coisa, você poderia também infringir no outro o mesmo sofrimento. Se mataram a sua filha, você poderia também matar quem infringiu isso. Por quê? Porque é a lei da correspondência e da retribuição. Isso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos também mortes decorrentes de guerras. Vixe, quantas pessoas Davi, por exemplo, matou? E foi por isso que Davi foi proibido de construir o templo. Por quê? Porque ele tinha as mãos cheias de sangue. Então existem contextos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que a morte não é algo estranho. Que a morte é um instrumento de um tipo de exercício de justiça divina. E temos também, claro, exemplos em que Deus diretamente mata as pessoas no Antigo Testamento e também no Novo. Você acha que é só no Antigo Testamento que Deus mata pessoas? Atos fala de Ananias e Safira, que enganaram ao Senhor, e o que aconteceu? O Espírito Santo matou os dois. Então, não é desse tipo de morte exatamente que nós estamos falando. Isso vai ficar muito claro na medida em que também o nosso breve catecismo nos explica na pergunta de número 69. O que proíbe o sexto mandamento? Olha só, o sexto mandamento proíbe o tirar a nossa própria vida ou a do nosso próprio injustamente e tudo aquilo que para isso concorre. Por isso que nós falamos no conceito de assassinato. Você se colocar no lugar de Deus, por exemplo, para exercer um juízo numa medida desproporcional. Alguém veio te empurrar, você vai matar ele. Isso é proporcional e aceitável? Não, isso não é nem legítima defesa, porque você não emprega meios proporcionais para fazer. Tudo que está relacionado a um ato de injustiça, a tirar a vida de forma injusta, isso é considerado assassinato. Então, o assassinato está no foco do mandamento. Estamos falando de homicídio premeditado ou negligente. Ou seja, você mata alguém porque quer matar. Ou você mata alguém decorrente de um ato de responsabilidade sua. Porque, por exemplo, você é um engenheiro, né, e você faz os cálculos errados. É negligente nas medidas. E o prédio cai, matando as pessoas que lá estão. Diante de Deus, você é o quê? Assassino. Quebrou o sexto mandamento. O homicídio injusto. Todo assassinato é um homicídio injusto. Uma, porque ninguém te deu o direito de exercer esse juízo, e para isso nós temos os governos instituídos por Deus. Romanos 13 vai falar que Deus deu poder de espada às autoridades, e nós devemos ser submissos às autoridades. Outra, porque você não tem uma medida de justiça perfeita. Aquilo que você acha que é justo, na verdade, não é a justiça perfeita de Deus. Mas o problema aqui não é só matar de forma física.
Quando Jesus vai tratar com esses mandamentos, os 10 mandamentos, lá em Mateus capítulo 5, os nossos grupos de conexão no ano passado lidaram com essa questão, Jesus ele vai expor qual que é o espírito da lei, qual que é a essência da lei. E o que Jesus diz a respeito do 6º mandamento? Ele diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas o que? Eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Para Jesus, a sua ira injusta é um ato de assassinato. Não é que Jesus está proibindo a ira. Paulo vai dizer o quê? Irai-vos e não pequeis. Então tem uma ira justificável, mas tem uma ira que é injustificável e desproporcional. Que você, num acesso de raiva, mata o outro, não com um fuzil, mas com a palavra. Tiago vai dizer que a língua é o quê? Língua é fogo. Se tem uma arma que crente gosta de usar para matar outra pessoa, é a bendita da língua. Então veja que a lei, ela é mais complexa. Ela lida com a questão do relacionamento. Como eu me relaciono com o outro. E a forma como eu me relaciono com o outro é por meio de comunicação. E você usa a comunicação para esfacelar a pessoa, para destruir a pessoa. Muitas vezes, isso acontece sem você saber ou sem você se dar conta que você está matando a pessoa. E muitas vezes, a pessoa que recebe esse tipo de agressão, ela talvez vai ter um trauma tão grande que vai ser difícil ela se recuperar. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Nós falamos das linguagens de amor na hora da pregação, mas de expressarmos mesmo que a ira de uma forma justa, sábia e razoável. Eu lhes digo que qualquer que se irar com seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. O que é ratolo? Tolo é um palavrão fraco, não é? Mas você emitir uma palavra injusta, uma palavra de maldição para outro, também é um ato de assassinato, que será sujeito ao mesmo tipo de julgamento. E qualquer que disser ao seu irmão louco, corre o risco de ir para o inferno. Meu irmão, guarda a sua linda boquinha só para ser instrumento de bênção. Tiago vai falar: de uma só boca procedem bênção e maldição, e não convém que seja assim. A boca fala do que o coração está cheio. Você vê uma pessoa só falar porcaria, você sabe do que o coração dessa pessoa está cheio. Só maldição, você sabe do que o coração da pessoa está cheio. É lógico, falar mal da pessoa, destruir a pessoa, dá em nós um prazer meio que mórbido. Não é não? Vai falar que não, mas é verdade. Porque quando você fala mal do outro, você fica numa posição altiva, de julgador, de juiz. Cuidado com os predicados que você dá às pessoas. Cuidado com o que você fala para as pessoas. Ah, mas a pessoa diz assim: ai, mas o único defeito que eu tenho é porque eu sou espontâneo. Eu falo mesmo. Jesus está falando, é melhor você não falar. Fica quieto. Que o silêncio vale ouro nessas horas. Subiu aquela raiva e chegou até aqui. Fecha a boca. Pensa em Jesus. Nossa língua também é um instrumento de matar. Então nós podemos assassinar as pessoas de várias maneiras. Esse mandamento trata-se apenas de matar no sentido físico, e o catecismo vai nos ensinar. Não, proibindo o homicídio, Deus nos ensina que Ele detesta a raiz do homicídio. A saber, a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança. Ele considera tudo isso homicídio. Assassinar é muito mais do que tirar a vida física, é você tirar a vida emocional de alguém. É você destruir o psicológico de alguém. E nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Porque quando nós estamos muito juntos, nós temos cada vez mais possibilidade de nos decepcionarmos uns com os outros. Isso é normal, todo mundo é imperfeito. Mas não deixa que essa decepção desqualifique a pessoa. Digere essa decepção. Ama a pessoa por aquilo que ela é. Não coloque capas e preconceitos ao olhar a pessoa e em ver que ela é tão miserável quanto você. Homicídio está relacionado a isso. Olha só como é importante. Jesus complementa dizendo: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta.
Em outras palavras, não adianta vir na igreja e fingir que nada está acontecendo, que se os seus relacionamentos estiverem todos destruídos, é muito capaz que Deus também não aceite aquilo que você está oferecendo a Ele. Você tem alguém para pedir desculpa? Só vai e pede. Que raio de dificuldade é isso? Ai, mas eu sou orgulhoso. Pois aí está o seu problema mesmo. Eu quero que o outro peça perdão a mim. Mas às vezes o outro nem está pensando nisso. Vai lá e conversa. Conversa de boa. Chama para uma padoca aqui, compra uma coxinha, paga um café. Meu irmão, ó, é o seguinte, eu tô com essa dificuldade com você. É tão mais fácil do que falar pelas costas. É tão mais fácil do que ser maledicente, porque fazendo isso você está assassinando. Não a própria pessoa, o físico, mas você está assassinando a reputação da pessoa, o nome da pessoa, a memória da pessoa, os sentimentos da pessoa. E Deus considerará tudo isso como assassinato. Então, olha só como nós somos facilmente induzidos a matar alguém. Quantas pessoas você já matou essa semana? Kevin DeYoung vai dizer o seguinte: Jesus afirma que a ira é algo tão sério que não devemos apenas fazer o que é possível para eliminá-la de nosso coração, mas também o que for possível para preveni-la e aliviá-la nos outros. O sexto mandamento não proíbe apenas o assassinato concreto ou aquele cometido no coração. Ele ordena que busquemos o quê? Reconciliação. Então, nós cremos na morte e na ressurreição. Então, se você matou alguém, você tem que ir lá fazer o quê? Se reconciliar com ela. Porque se você não se reconcilia com aquela pessoa, é porque você não entendeu, na verdade, que Cristo reconciliou você com Deus de coisa pior. Então, você fala assim, eu sou crente porque eu vou na igreja. Não, crente é aquele que faz aquilo que Jesus ensinou a fazer, que Jesus demonstrou na prática como fazer. Eu não vi nenhuma vez Jesus xingando os fariseus de coisas assim injustas. Jesus falou coisa pesada com os fariseus, mas era tudo justo. Jesus não falava pelas costas, Jesus não maltratava as pessoas de forma verbal, e isso pode ser também uma forma de você matar o outro. Sem falar nas outras formas modernas de nós cometermos assassinato, que são temas do nosso dia a dia. Suicídio. Suicídio é um ato de assassinato? É. Você está se matando. É um pecado que não tem perdão? Não. Existem várias situações de suicídio onde até aquela pessoa que está se matando não está em plena consciência de si do que está fazendo. Então, não é verdade que todo aquele que se mata vai direto para o inferno. Pode ser que vá, mas tem outros casos em que a pessoa está tão desconcertada que ela aflige sobre si aquilo que é mais difícil de fazer, que é tirar a própria vida. Tirar a vida é a coisa mais difícil de você fazer quando você é o objeto. Aborto. O tema do aborto é recorrente na nossa sociedade? É. Qual que é a nossa posição? O aborto é assassinato, porque nós cremos que a concepção da vida acontece aonde? Quando? No ato da fecundação. E o que a sociedade quer fazer? Quer relativizar isso, quando isso é abominável diante do Senhor. Eutanásia, que significa dar uma boa morte àquelas pessoas que estão tão doentes que a gente encaminha mais rapidamente uma solução. Mas será que isso é justo? Isso não é tomar nas nossas mãos algo que é apenas de prerrogativa divina? O que Jó vai dizer diante do sofrimento? Deus dá e é Deus quem tira. Nós não sabemos o propósito, por exemplo, da dor das pessoas, mas nós sabemos que Deus tem algum propósito naquilo. A dificuldade é que nós não sabemos. Mas não é porque não tem, é porque nós simplesmente não sabemos. Não nos é acessível. Nem tudo que Deus faz é claro na nossa mente. Então, vejam que quando os 10 mandamentos falam de não matar, esse não matar não é simplesmente você não matar no sentido de tirar a vida física da pessoa, mas existem muitas formas que o assassinato ocorre de forma normal dentro da nossa rotina. Nós falamos do relacionamento de patrão e empregado. Quantos patrões cristãos consideram o empregado como se fosse escravo e tratam como se fosse escravo? Como se isso fosse justo. A maneira que nós expressamos as coisas pelos nossos sentimentos, pelas nossas atitudes e pelas nossas palavras, expressa do quanto Deus está vivo e ativo dentro de nós. E todos temos que melhorar. Todos nós. Porque não há um que não fale, de falhar, que não peque naquilo que tange o falar e o agir. Porque às vezes a gente é tempestivo com os nossos sentimentos. Por isso que a gente tem que viver o quê? O domínio próprio, a serenidade, a tranquilidade. Agora vamos para um assunto também tão difícil quanto, que é o 7º mandamento. Vamos lá? Vamos ler todo mundo junto? 3 e... Não adulterarás. Não, com mais força. Não adulterarás. Vamos lá. O que é o adultério? O
O adultério é a relação ilícita com o cônjuge do próximo. É a infidelidade conjugal. Mas quando nós escutamos a palavra adultério, é muito possível que nós associemos só a um tipo de adultério que pode acontecer, que é quando há uma traição flagrante do cônjuge, um caso de infidelidade conjugal. E, realmente, a palavra adultério abarca esse sentido primário, porque nós estamos falando de uma quebra abrupta dentro de um relacionamento de pacto. Eu não sei quantos se lembram, mas quando você casou, você fez uma promessa diante de Deus. Qual é essa promessa? Eu prometo cuidar da minha esposa, amá-la, em que condições? Na alegria, na tristeza, na saúde ou na dor, na riqueza ou na pobreza. Até que a morte nos separe. Tradicionalmente a gente faz esse voto. Pois é, mas é justamente esse voto que é quebrado. E muitas vezes de uma forma muito injusta e também, algumas vezes, irremediável. Mas o cerne aqui, trazendo de novo aquilo que realmente importa, não somente ao ato, mas às motivações que nos levam ao adultério, está a questão da imoralidade sexual, que é a tendência que existe em todos nós, de fazermos aquilo que é moralmente reprovável dentro da nossa conduta sexual. Então, olha só, dentro de que mundo nós vivemos hoje. Pesquisa da CNN, estudos da radiografia da infidelidade e infiéis do Brasil, realizados em 2022, mostram que 8 em cada 10 pessoas já traíram em relacionamentos monogâmicos. E tem gente que fala disso como se fosse um prêmio. Não, isso eu já fiz mesmo. 8 em cada 10. 80%. Eu sou ruim de matemática. Mas essa matemática eu sei fazer, 80%, não é? 80% é uma proporção absurda, colocando o Brasil como o país mais infiel da América Latina, seguido por Colômbia, México, Argentina e Chile. Pesquisa revela que o Brasil é o país mais infiel da América Latina. Mulheres traem tanto quanto os homens. Adultério é responsável por 60% das separações judiciais. Esse é o mundo que nós vivemos. Isso é o que a maioria pensa como normal. Por isso que o mandamento do não adulterar é tão desconfortável para a gente. Porque a gente é adestrado por uma sociedade que vai no caminho contrário, que defende valores como liberdade, flexibilidade nos relacionamentos. As coisas mais esdrúxulas dentro de uma relação entre homem e mulher, e agora não é nem casal mais, né? Encaixa um monte de gente, é coisa do inferno mesmo. Como que o Antigo Testamento trabalha a questão do adultério? O adultério no Antigo Testamento é lidado como um atentado ao Deus da aliança. Porque quem institui a família? Deus. Se você adultera, você peca em primeiro lugar contra Deus. O seu pecado é contra Ele em primeiro lugar. Mas não é somente contra Ele, porque é um atentado também à aliança do casamento que você, em plena consciência, jurou manter até o fim da sua vida. Então, aquilo que você fez como voto é aquilo que com a maior facilidade você também pode quebrar. Mas veja que o adultério também é um atentado à vida. Por quê? Porque o adultério potencialmente pode destruir o seu casamento, destrói a família. E qual que é a instituição que foi criada por Deus para defender a vida? Família. Quantos de nós não somos filhos de casais separados? Quantos de nós não somos filhos de famílias totalmente disfuncionais? Quantas pessoas não têm graves problemas por causa disso? E o Antigo Testamento também lidava com a questão do adultério de uma forma muito rigorosa. Quem adulterava tinha que morrer. As duas partes do adultério tinham que morrer, na verdade. Porque a culpa não é só da mulher e não é só do homem. Quando há infidelidade, a culpa é compartilhada e o juízo é a morte. Você pode ver quantos casos nós tivemos de adultério na Bíblia, de pessoas que foram apedrejadas. Morreram. Por que morreram? Porque a lei da aliança e da fidelidade é algo muito, muito sério e importante. Gente, como que Jesus trata a questão do adultério? Lá em Mateus 5, Jesus também falou do adultério. Vocês ouviram que foi dito, não adulterará. Jesus está fazendo referência ao 7º mandamento. Mas eu lhes digo. Então, adultério não é simplesmente, tão somente infidelidade conjugal. Porque você pode muito bem não ser infiel em relação ao seu cônjuge, na prática, mas no seu coração você já cometeu infidelidade. E você pode adulterar sem estar casado. Porque a acepção da palavra adultério não é apenas aplicável a casais casados, mas está relacionado com a questão de disfunção e impureza sexual.
Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Não foi na cama, foi no coração. Então a cama é só o... Eu acho que eu estou falando muito forte, né? Vai gravando aí essas coisas. Mas a cama é só a ponta do iceberg. É o que se traspassa de forma visível. De coisas que já aconteceram muito antes aonde? No seu coração. E Deus está preocupado com o seu coração. Com o meu coração, com o nosso coração. Porque é lá onde que habita o Espírito Santo. Aonde que o Espírito Santo age para transformar a nossa vida. E se você tem esse olhar, o negócio é tão sério que Jesus fala o quê? É bem melhor você arrancar o olho, jogar no lixo, porque pelo menos assim você vai para o céu. Muito melhor você ir para o céu sem olho do que para o inferno com 2 olhos lascivos. É lógico que você não vai fazer isso, né? É só uma figura de linguagem que demonstra a seriedade do negócio. Se a preocupação do mandamento do matar, na percepção de Jesus, está no você falar na sua bendita boca, a preocupação de Jesus quando fala do adulterar está onde? Naquilo que você vê. Porque é pelos olhos que começa a coisa. E lance fora, é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. A mão, se a mão direita o fizer pecar, corte e lance-a fora, é melhor perder uma parte do corpo do que ir todo ele para o inferno. Olho começa, mão e outras partes do corpo termina. O que proíbe o 7º mandamento? O 7º mandamento proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuras, das quais a infidelidade conjugal é parte, mas não todo. A infidelidade conjugal é uma parte visível daquilo que já pode estar ocorrendo no seu coração há muito tempo. Então o adultério não está relacionado só a um relacionamento saudável entre marido e esposa. Está relacionado à nossa maneira de nos portarmos com todas as outras pessoas. Porque quem adultera peca contra Deus, mas também peca contra o próximo. Talvez é por isso que o pecado do adultério seja algo tão escandaloso. Porque é algo que você faz publicamente e chama outros a participar. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Não pode nem relar aos seus lábios palavras de imoralidade e de impureza sexual. Por quê? Porque esse negócio é tão sério e tão sedutor que quando um pensamento simplesmente passa pela sua cabeça e quando uma palavra simplesmente passa pelos seus lábios, aquilo tem o poder de grudar em você. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Então o que é próprio para nós que somos santos? A pureza sexual. Em termos de atitudes, em termos do pensamento no coração. É essa pureza que nós precisamos perseguir. Dentro de uma sociedade que fala que isso é algo ultrapassado, que isso é algo careta. Então nós sempre vamos estar na minoria desse negócio. Não haja obscenidade nem conversas tolas. Para de ficar trocando mensagem tola com o seu amigo, com a sua amiga. Porque você está pecando. Sabe aquelas conversinhas que não servem para nada? Só para atiçar o outro? Para com isso. Isso não é apropriado para as pessoas que foram chamadas para serem santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Guarda os gracejos morais para sua mulher ou para o seu marido. Para outros, é gracejo imoral. Para com isso. É isso que Paulo está falando. Se Paulo estivesse aqui hoje, ele falaria exatamente isso. Nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas, ao invés disso, ações de graças. Mas, nesse mandamento, Deus proíbe somente adultério e outros pecados vergonhosos? O Catecismo de Heidelberg vai dizer não, pois como o nosso corpo e a nossa alma são o templo do Espírito Santo, Deus quer que os conservemos puros e santos. Por isso, Ele proíbe todos os atos, gestos, palavras, pensamentos e desejos impuros e tudo que possa atrair o homem para tais pecados. Então, até as nossas conversas têm que ser conversas maduras, porque se um imaturo está lá ouvindo algumas coisas, você pode levar essa pessoa mais fraca na fé a pecar. Então tem coisas de cunho íntimo que você não fica abrindo para outras pessoas, porque isso vai fazer com que aqueles que são fracos na fé não caiam, mas tombem. O que tem que haver entre nós é palavras de edificação, conversar coisas íntimas com quem realmente convém conversar, que é o seu cônjuge, educar as pessoas, os nossos filhos nisso. Agora, tem algo que o assunto do adultério naturalmente chama, que é a questão do divórcio.
O que Jesus ensinou? Foi dito. Jesus falou do adultério também, hein? Mas também com aplicação prática para as pessoas lá. Aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, é o que está na lei. Mas o que Jesus diz? Mas eu lhes digo. Porque a tendência daquela época era o homem lá, porque é o homem que dava a carta de divórcio na maioria das vezes. O homem ia lá, não ficava muito satisfeito e chegava lá e dava a carta de divórcio para a mulher. Igualzinho como é hoje. Tão fácil como hoje. Você sai do cartório com o divórcio assinado. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, qual que é a exceção que Jesus coloca? Exceto por imoralidade sexual, que pressupõe adultério aqui, faz que ela se torne adúltera e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Então, o seu ato de divórcio pode ser apenas a primeira peça do dominó que vai fazer com que outras pessoas em sequência pequem no mesmo pecado do adultério. Divórcio não é mandamento, é concessão. Divórcio não é mandamento, é concessão por causa da dureza dos nossos corações. Porque quando Deus fez homem e mulher, o que Jesus disse? O que Deus uniu, não separe o homem. Então, nós precisamos pensar muito seriamente nisso, que são questões que pipocam dentro da nossa comunidade, dentro dos nossos relacionamentos, dentro das nossas famílias, de uma forma, às vezes, muito fácil. Mas, muitas vezes, a gente toma decisões erradas sem ter a consciência de que aquilo pode acarretar um mal maior. Jesus coloca uma cláusula de exceção muito clara para mostrar que não é com qualquer coisa que um casamento acaba. Eu tenho incompatibilidade de gênio com meu marido. Pois é, deveria ter visto isso no namoro. Casou, meu filho, isso não é justificativa para divórcio. É lógico que tem casos e casos. Não torne a exceção como regra. Eu estou falando daquelas atitudes pensadas rapidamente. Meu comportamento é diferente dele, então o que a gente faz de melhor é separar, cada um segue o seu rumo. Não é tão fácil assim, porque você prometeu diante de Deus que você iria levar isso daí até o fim, até que a morte separe. O cuidado que a gente tem que ter é colocar a devida importância no casamento e não pensar que o casamento é algo que pode ser tão facilmente dissolvido. Você pode ter até casado de forma fácil, mas não pense que essa união também vai ter o seu fim dessa forma. Deus tem um zelo e um cuidado muito grande para com a família. E existe divórcio? Existe. Jesus abre a concessão para o divórcio? Abre. Mas não torne a exceção como regra. Regra é regra. Exceção nós tratamos como exceção. O Timothy Keller fala um negócio muito legal. Fazer sexo com outra pessoa é tornar-se uma só carne com ela. Isso rompe a união de uma só carne com o seu cônjuge, libertando a parte prejudicada para se divorciar e se casar novamente. Estou falando de sexo indevido. Essa visão da seriedade do adultério parece estranha hoje, mas o divórcio era ainda mais fácil nos dias de Jesus, de modo que esse ensino era tão radical naquela época quanto é hoje. Então você faz um sexo indevido com alguém, peca com a pessoa no coração. Isso já significa união com aquela pessoa, que abre um abismo muito grande, uma ruptura muito grande nos relacionamentos maritais que você tem. E a questão da proibição do divórcio, que está atrelado ao adultério, deve ser encarada com a seriedade devida, numa sociedade em que tanto adulterar como divorciar são colocados como elementos normativos e não mais como exceção. Então, a pessoa já casa pensando em divorciar. E lá nos Estados Unidos tem uma prática muito mais bizarra, que é você fazer uma festa do divórcio. Já viu esse negócio? Você não faz festa do casamento? Quando você divorcia, você faz outra festa. Para comemorar o quê? Não, que eu me divorciei, agora estou zerado, tô na praça de novo, estou disponível para novos relacionamentos. Olha só como que essa cultura, ela entra sutilmente nas nossas práticas. Eu sei que são dois temas pesados. E a minha oração é que nenhum de nós estejamos passando por esses problemas. Mas se porventura esse for um problema, em Jesus nós temos a restauração. Jesus pode restaurar casamentos à beira da falência. Jesus pode dar um jeito em você para que você não mate mais as pessoas. Contanto que nós tenhamos a consciência da seriedade daquilo que fizemos e da nossa necessidade de nós sermos transformados. Contanto que nós estejamos disponíveis para que o Espírito Santo possa moldar o nosso coração,
Deus sempre é um Deus de novos começos. Deus sempre é um Deus de novos marcos, de restauração, de remédio, de refrigério. Então muitas vezes a gente fica na seriedade do ato, e muitas vezes nos esquecemos que por trás disso, e mais importante do que isso, nós temos um Deus disponível a nos perdoar de todos esses pecados, inclusive dos mais cabulosos, mais graves. Deus, Ele ainda está com a sua mão estendida para nos restaurar. Possivelmente, nós temos pessoas que passam por esses problemas do nosso lado. E é nosso dever nós sermos o quê? Instrumento de restauração e não de destruição. Mas quando você sabe da seriedade e você tenta instruir da melhor maneira possível, você está exercendo um ministério que também é seu, não é só dos pastores, não é só da liderança, é o ministério de cada um de nós que somos discípulos de Jesus. Não matar, e esse matar significa um assassinato em várias e multiformes perspectivas, e não adulterar, que não está restrito apenas à infidelidade explícita e flagrante do ato sexual ilícito, mas está relacionado com como está o nosso coração, das paixões do nosso coração, das concupiscências do nosso coração. E se o Espírito Santo está no nosso coração, ele é o maior interessado para nos trazer uma nova perspectiva. E são áreas tão sensíveis para nós, não é verdade? É muito sensível. Relacionamento humano é a coisa mais complexa, é a coisa mais importante, mas também a coisa mais difícil de lidar. Que Deus possa nos ajudar a que possamos cumprir aquilo que Jesus disse, na plenitude. Que se resume a quê? Amar o próximo como a si mesmo. Que se resume em ser justo. Que se resume em fazer aquilo que Jesus faria.